Vamos dar início ao primeiro painel. O tema será recuperação judicial e será apresentado pela doutora Elisa Augusto Tavares, que já atuou como juíza do trabalho no TRT 14 de 2014 a 2019 e desde 2019 atua no TRT da 2ª Região. É subcoordenadora do seu trabalho Região Sudeste pela Associação dos Magistrados Brasileiros, autora de artigos e obras jurídicas, palestrante e professora. Bom dia, doutora Elisa. Eu passo agora a palavra para a doutora Daniela Freitas, que será a mediadora do painel. Bom dia, doutora. Todas as situações, os embrólios, na verdade, que podem acontecer dentro de uma recuperação judicial. Então, sem mais delongas, como diz a nossa colega do Ceará, eu passo a palavra para a doutora Elisa. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora. Inicialmente, eu quero agradecer a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e todos os apoiadores envolvidos. Quero saudar a todos os advogados, profissão que eu vi e tenho muito orgulho. Graças à profissão da advocacia que eu sou juíza hoje, e como eu sempre digo, eu não escolhi ser juíza porque eu acho melhor ser juíza, foi uma questão de vocação mesmo. Empresas que estão passando por dificuldades econômicas e ainda estão viáveis economicamente. Então, acredita-se que dando uma chance, digamos assim, dos créditos para manter essas empresas e os postos de trabalho. Então, esse é o primado da lei, salvar a economia do país e salvar as empresas em dificuldade financeira ainda viáveis, ou seja, embora a lei também disponha sobre a falência, na verdade ela não quer, a finalidade é que não chegue na falência, tanto que assim, a lei ela tem muito mais artigos ali tratando da recuperação judicial, tudo para não chegar à falência. Se chegou, não tem jeito, mas o sentido da lei, sempre que falarmos lei de recuperação, tanto que a lei até fala-se lei de recuperação, e de fato, assim, a lei, na verdade, o sentido dela é recuperar as empresas. Mas, enfim, eu trarei para vocês que teve agora, aliás, essa reforma da lei de recuperação, ela já vem há bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, desde 2016, que vem tendo encontros aí com profissionais gabaritados da área, cientistas, juízes, aí o próprio ministro da Economia, no sentido de atualizar a lei para ter mais possibilidades de salvar as empresas viáveis economicamente. E agora, com a pandemia, tudo assim, a economia mundial, não só do Brasil, mas estuda-se que a economia mundial só enfrentou uma crise igual no pós-guerra, para você, e alguns ainda acrescentam que a economia, do jeito que está pior do que a do pós-guerra, para vocês terem uma ideia. Então, esse pós-pandemia aí
teve várias medidas para tentar salvar as empresas. Se vocês tiverem perguntas aí no âmbito trabalhista, eu posso falar sobre elas também, relacionar com o que eu vou falar hoje. Mas, enfim, uma das principais medidas que foi no apagar das luzes de agora, 2020, foi exatamente publicada na véspera de Natal, a Lei 14.112 de 2020, que altera a lei de recuperação. Traz várias alterações que foi considerada até mesmo uma mini-reforma, uma reforma da lei de recuperação, e, de fato, trouxe muitos artigos, inclusive essenciais, assim, mudou a lei no sentido de alguns institutos que não eram autorizados, hoje são. Em sede trabalhista, nós vamos ver isso muito bem. Eu separei 11 das principais alterações legais em sede trabalhista para vermos aqui, tanto em direito do trabalho como em direito processual do trabalho. E eu vou pedir para a coordenação aqui do Congresso mandar para vocês o artigo que eu acabei de escrever, vai ser publicado na segunda-feira, mas eu vou mandar para vocês em primeira mão, que eu escrevi um artigo de 13 páginas, falando bem detalhadamente o que eu vou falar aqui, detalhada, porém sucintamente, que eu não gosto de enrolar, tá? Vocês vão ver que eu sou muito direta ao ponto, eu gosto de explicar, mas eu gosto de facilitar também. Eu fiz um artigo falando dessas alterações no âmbito do direito do trabalho. Então, vou pontuar agora para vocês. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre um artigo muito importante, uma alteração muito importante, mas que não se... e só citando para vocês, eu falei aqui, antes de mais nada, que o escopo da lei, quando se fala em lei de falência, lei de recuperação, enfim, qual que é o escopo dela? Está no artigo 47. Quem vai falar alguma coisa sobre essa lei, assim, os cientistas, vai sempre se fundamentar nesse artigo 47. O que diz esse artigo 47? A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica, financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, como vocês podem imaginar, a atividade econômica foi duramente abalada agora, eu falei após a pandemia, mas, na verdade, ainda estamos no período de pandemia, né? Então, com base nessa diretriz até que teve essas alterações que eu já vou explicar para os senhores. E a primeira delas, que é uma alteração bem substancial, é com relação à suspensão das execuções, lá no artigo 6º da lei, quando se ajuiza um pedido de recuperação judicial e é deferido, vou até vir aqui para os senhores para falar exatamente, o que acontece primeiramente? A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias. E essa lei, a antiga lei, né, antes da reforma, era decretada a falência e deferido o processamento da recuperação judicial implica. Aí já vai falar lá da suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, suspensão das execuções. E agora a lei passou a prever a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, conscrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Bem, essa última situação era implícita, né? Se está ali, não pode executar ali o bem diretamente, ou seja, no máximo pode delimitar o que deve inscrever lá no quadro dos credores, mas, enfim, essa lei, vocês vão ver pelas alterações que ela deixa bem claro o caráter, o primado, que é a proteção do empresário. E eu até ouso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, aliás, porque quando se fala em lei de recuperação judicial, em salvar as empresas em dificuldade econômica, por vezes há um conflito, mas e o salário do empregado? E às vezes, às vezes não, há
digamos assim, sacrifício momentâneo de um princípio importante para que se prevaleça um complexo de ideias, uma direção. E, nesse caso, houve sim um sacrifício da garantia, digamos assim, de solvabilidade dos créditos dos trabalhadores. Os senhores vão ver que houve uma maior flexibilidade dos débitos dos trabalhadores, e eu já vou chegar nisso, com vistas a salvar os empresários, e o empresário individual. Inclusive, uma das inovações da lei que passou a prever o produtor rural. Aqui, no TRT2 não tem tanto, né, a atividade agrícola, mas tem TRT15 que vai sentir bastante essa diferença. Agora, o produtor rural que tinha dúvida, muitos questionamentos sobre a prova de sua constituição, enfim, também vou falar sobre isso. Agora, tem previsão que o produtor rural também pode, no caso, usar dos recursos dessa lei, no caso, o pedido de recuperação judicial, por exemplo. E o prazo de 180 dias era improrrogável até antes dessa reforma. Detalhe, essa reforma, como eu falei para os senhores, no apagar das luzes de 2020, véspera de Natal, ela foi publicada em 24 de dezembro e passou a valer a partir de 23 de janeiro desse ano, tá? Então, teve a vacácio, então, a partir de 23 de janeiro, portanto, para, no caso, recuperação judicial após a vigência da lei. Portanto, voltando agora a esse prazo, que é o conhecido prazo do stay period. Esse prazo de 180 dias era improrrogável. Essa lei veio e acrescentou a possibilidade de prorrogação desse prazo por mais 180 dias, ou seja, a prescrição, as execuções, além dos 180, podem ser prorrogadas por outros 180 dias. Vocês veem já a primeira grande inovação, que é para ajudar o devedor. Antes ele tinha lá a questão dos 180 dias, agora ele tem um prazo maior. É isso mesmo. E nesse prazo, a questão de tentar fazer que dê certo, o plano de recuperação judicial é tamanho que, se o devedor não apresentar o plano nesse prazo, ou se não apresentar obedecendo aos critérios legais, o que acontecia com a lei anterior? Se apresentasse um plano de recuperação judicial e não respeitasse os critérios legais, ele era convertido em falência. Hoje, o que pode ocorrer? Os credores fazem um plano de recuperação judicial. Sim, senhores, os credores podem fazer esse plano de recuperação judicial. Claro, a lei tem as regras lá, né? Tem a votação lá dos credores, das classes dos credores, mas é muito importante dizer essa importante inovação, esse recurso aí a mais para que o plano de recuperação judicial dê certo. Então, só voltando aqui, esse prazo é muito relevante, eu digo para os senhores que ele até mostra assim, o escopo da lei, ampliou, ele dobrou o prazo, né, lá da suspensão das execuções, da prescrição, dobrou esse prazo. E por que eu digo que não se aplica ao processo do trabalho? Senhores, só lembrando, o artigo 6º da Lei 11.101, sim, continuou, Lei 11.101 teve alteração dela com a Lei 14.112, mas continuou a Lei 11.101 alterada, tá? E a Lei 11.101, lá no artigo 6º, o que diz? Dessa suspensão, e que as ações trabalhistas, elas ficam na Justiça do Trabalho. Inclusive, senhores, quando tem uma recuperação judicial, uma falência, tem ali os credores, a questão ali da preferência dos créditos, a impugnação, as homologações ali dos créditos. E para, no caso, o crédito trabalhista, essa competência é da Justiça do Trabalho. É por isso que não fica suspenso, porque manteve o artigo que diz que é de competência
competência da Justiça do Trabalho esse arrolamento e essa, digamos assim, a configuração do crédito, no caso é trabalhista, né? Então, fica na Justiça do Trabalho e quando definido o valor, ou seja, não há discussão, não tem aqui aquelas impugnações que tem lá na Lei 11.101, demoradas, sai a lista de credores, aí os credores têm 15 dias para impugnar, depois vai para o administrador judicial, ele tem um prazo de 45 dias para decidir, no caso, para observar aquelas impugnações e fazer a nova lista de credores ali a respeito da classificação dos créditos. No trabalhista não tem nada disso. O juiz trabalhista fixa o crédito sem interromper. No caso, tem execução, porém não tem o ato de constrição. Tá? Ou seja, tem ali a definição do valor e vai ali para o rol do juízo competente ali da recuperação e da falência. Portanto, esse prazo de suspensão aí não se aplica à Justiça do Trabalho. Porém, senhores, não sejamos ingênuos, né? Infelizmente, a Justiça do Trabalho, ela também está adstrita, e eu digo infelizmente aqui pensando pelos créditos trabalhistas. É claro que eu respeito a finalidade da lei, do rol de credores, que qual é essa finalidade? Todos os credores receberem. Então, é por isso que tem toda essa finalidade, um juízo próprio para ir pagando um a um. Respeito isso, porém, também reconheço que isso acaba, digamos assim, prolongando a execução, que se fosse em sede trabalhista, por exemplo, seria muito mais célere. E, embora esse prazo, o stay period, que está lá no artigo 6º da lei, não se aplique, ou seja, não tenha prescrição das execuções, das ações, execuções, enfim, das ações não, perdão, das execuções e das prescrições, o crédito trabalhista vai para lá, definição do valor, e ele vai ficar aguardando todo esse período que foi dobrado, afinal de contas, se dobrou o período do stay period, vai afetar na percepção desses créditos. Então, embora esse artigo não se aplique ali à Justiça do Trabalho, é só até a definição do crédito, depois acaba que vai influir para a percepção, para ter esse crédito, receber esse crédito, né? Então, tem esse porém. E aí eu coloquei aqui no artigo, suspensão não afeta os créditos trabalhistas, na verdade, não afeta a apuração, né? Mas a percepção afeta, sim, senhores. E a segunda grande mudança, eu não sei, é só uma observação, eu não sei como ficou combinado aqui sobre perguntas, eu estou à disposição para responder perguntas, provavelmente será ao final, de todo modo, fico à disposição, também tem o meu Instagram, @juíza_Elisa_Tavares, tudo junto, Elisa com S, fico à disposição dos senhores também, vou prosseguindo aqui, e a segunda inovação aqui, para o direito do trabalho, o processo do trabalho, é uma das mais perigosas, a meu ver, que é a flexibilização do artigo 54 da Lei 11.101. O que diz esse artigo 104? Ele prevê o prazo superior ele prevê o pagamento dos créditos vencidos antes da decretação da falência ou até o pedido de recuperação judicial, não pode ultrapassar um ano esse pagamento. O que aconteceu? Esse prazo foi elastecido, isso mesmo. Deixa eu ver aqui no artigo 54, que isso é muito importante, e eu vou ler para os senhores. Deixa eu ver aqui, artigo 54, aqui o que mudou para a gente é o parágrafo 2º. O que diz o CAPT? O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, prazo de 1 ano. Aí veio o parágrafo 2º e acrescentou aqui: o prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 anos.
se o plano de recuperação atender aos requisitos cumulativamente. Aí os senhores pensam, então esses requisitos são bem rígidos, né? Esses requisitos já começam no cumulativos, só que não são muito rígidos não, principalmente quando tem lá os empregados ali doidos para receberem, né? Verbas rescisórias, enfim. Primeiro, apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz. Segundo, aprovação pelos credores, pelos titulares de créditos advindos da legislação trabalhista ou acidentes de trabalho. Aí fala aqui, na forma do parágrafo 2º do artigo 45. Esse parágrafo 2º do artigo 45, senhores, ele fala de maioria simples dos presentes, ou seja, se forem 2 credores, vocês entendem? Nós sabemos muitas vezes que não há organização aí, salvo quando há, por exemplo, a participação do sindicato, mas nem sempre os credores podem comparecer nessas assembleias e votar. Enfim, mas aqui o que diz, maioria simples, portanto, 3 credores lá, para ficar mais fácil, 2 votando, já está aprovado. Então, quando fala os requisitos do parágrafo 2º, artigo 45, como se fosse muito difícil ter maioria simples, né? E garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, são esses 3 requisitos. A garantia da integralidade, aqui não especifica como seria a garantia dessa integralidade, porém, a lei, ela trouxe a possibilidade, ela trouxe um abrandamento para financiamento do do devedor, do titular, no caso da recuperação judicial, falência, aquelas certidões negativas, tem agora um abrandamento para que o credor possa contrair empréstimos e solver essas dívidas. Então, isso foi muito importante aí da alteração dessa lei, como eu falei para os senhores, essa lei, a tentativa principal dela é realmente salvar as empresas economicamente viáveis. Então, facilitando aí a questão creditícia e, no caso, a flexibilização do pagamento dos créditos trabalhistas, por quê? Estenderem mais 2 anos, o que era até 1 ano, senhores. E veja bem, havia um movimento muito grande para flexibilizar esse artigo, porque o artigo 54 antigo, ele fala da improrrogabilidade, porém, jurisprudencialmente tinha esse movimento muito grande para flexibilizar, seja com deságio, ou seja, recebendo menos, seja estabelecendo classes, subclasses, ou seja, aplicando analogicamente aquele teto da falência, sabe o rol da falência? Aquele rol dos créditos da falência, que o trabalhista vem primeiro, até 150 salários mínimos, e acidentes de trabalho, sem esse até 150 salários mínimos? Pois bem, aplicava-se analogicamente esse artigo do até 150 salários mínimos para a percepção aqui, no caso dos créditos, ou seja, recebia até 150 salários mínimos na recuperação judicial e os demais se tornavam quirografários, ou seja, recebia lá no final. Então, isso também era muito discutido e a respeito disso, até se pronunciou o ministro do STJ a respeito dessa flexibilização. Aliás, eu trouxe um acórdão do STJ aqui, porque, como sabemos, embora defina o crédito trabalhista, depois vai lá para receber na lista dos credores, no juízo universal. Então, lá acaba que o STJ fala por último, depois o Supremo, mas em regra o STJ. E eu trouxe até aqui no meu artigo que os senhores receberão um julgado do STJ, que, aliás, esse julgado é bem pertinente, porque ele fala dos honorários advocatícios, o considera, aliás, como não, o contrário não poderia deixar de ser, o considera que, de natureza alimentar, os honorários advocatícios, mas o que ele fala aqui sobre a questão da flexibilidade desse artigo 54? Lembrando que o artigo 54 é o que estabelecia o prazo improrrogável de 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas vencidos até a falência, ou seja, descumprido esse prazo de 1 ano, se convertia, vencidos até, o período
o pedido de recuperação judicial. Vencido esse prazo de 1 ano, não pagos esses créditos, se convertia em falência. Então, era um requisito muito importante, ou seja, o empregador, ele ia à falência caso não pagasse aqueles créditos vencidos no período de 1 ano. Ele tinha 1 ano para pagar. E agora foi estendido para mais 2 anos. É uma extensão muito grande em se tratando de verba de natureza alimentar. Mas, como eu estava dizendo para os senhores, embora a lei tivesse essa rigidez, que hoje não tem mais, a jurisprudência já vinha num trabalho abrandando isso. Eram muitas tentativas, às vezes não mexendo no crédito em si, mas outras situações, por exemplo, a aplicação de deságio para que fosse recebido. Aí está aqui, nesse acórdão aqui, ministro Marco Aurélio Belize, é um acórdão de 2019, estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas e equiparados tenham um tratamento preferencial, convertendo-se o que sobejar desse limite quantitativo em crédito quirografário, licitude do proceder. Quer dizer, a lei taxativa que não pode estar, tem o limite, na verdade, para a questão da preferência, já há esse limite que, infelizmente, isso que essa lei poderia mudar, não modificou. Esse limite de até 150 salários mínimos para receber lá como preferencial na falência os créditos trabalhistas, que já foi, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade, no qual o Ricardo Lewandowski foi o relator, foi mantido. E o Lewandowski, acompanhado pelos demais, entendeu que a constitucionalidade desse dispositivo, essa fixação do patamar até 150 salários mínimos, para que fosse considerado preferencial o crédito trabalhista. Lembrando que esse critério é só para os créditos trabalhistas de natureza normal. Os de acidentes de trabalho, relacionados a acidentes de trabalho, não tem esse limite, tá, senhores? Mas, enfim, entendeu Lewandowski no voto nessa ação direta de inconstitucionalidade, que eu até coloquei aqui para os senhores no artigo que os senhores vão receber, que é constitucional esse dispositivo, porque entendeu o legislador o que eu expliquei para vocês, no sentido de salvar as empresas e os postos de trabalho, ou seja, se considera muito isso, aquele artigo 47 lá que eu falei para os senhores, salvar as empresas economicamente viáveis. Então, sempre que vão defender medidas de flexibilização aí dos créditos trabalhistas, vão nesse bendito, para não dizer o contrário, artigo. Mas na verdade é para o bem de todos, salvando empresa, salva emprego. Depende. Uma coisa é salvar empresa para salvar emprego, outra coisa é sacrificar o crédito trabalhista para salvar empresa, é bem diferente, tem que salvar os dois e não sacrificar um para salvar outro. Espero que os senhores concordem, né? Mas também, se não concordarem, eu respeito a pessoas de peso, no sentido aí que essa reforma não está irretocável, inclusive no tocante à flexibilização do artigo 54, eu particularmente entendo que o artigo 54 aí traz uma reforma muito perigosa aí para a questão da solvabilidade dos créditos trabalhistas, porque sabemos que quando chega na falência, já tenta de tudo até chegar na falência, principalmente com a reforma legislativa, que deu mais possibilidades ainda para recuperação judicial. Ou seja, quando chega na falência, só está o resto do tacho, falando assim em português, né, em português, como se diz, em linguagem coloquial, já está o fundo do tacho. Então, se você for flexibilizar, quando já está lá no finalzinho do tacho, para receber, ainda for flexibilizar o pagamento em mais tempo, fica bem complicado, né, enfim. E aqui, então, falei dessa reforma aí, a flexibilização dos créditos trabalhistas, a meu ver, a principal, a mais perigosa aí para o âmbito da nossa atuação, e aproveitei e falei que aqui a minha crítica é que a lei poderia modificar essa situação do limite de 150 salários mínimos,
para que os créditos trabalhistas sejam considerados preferenciais na falência, mas não fez isso, manteve incólume esse artigo. E cá para nós nem faria sentido, porque mudar o escopo dessa reforma, nós vimos aqui, é uma reforma liberal para salvar a economia do país, digamos assim, salvar os empresários ali economicamente viáveis. Então, se você vai lá nesse teto dos 150 salários mínimos e tenta tirar, na verdade, você não está contribuindo para ajudar, digamos assim, né? Então, dá para entender porque isso não foi modificado, mas se fosse modificado, pelo menos seria mais equitativa essa reforma, porque nós vamos ver que eu pontuei aqui 11 mudanças e apenas uma, a meu ver, foi boa para o titular dos créditos trabalhistas, e eu já vou falar sobre ela. Só beber água aqui. Já falei aqui dessa outra para os senhores, a possibilidade de plano de recuperação alternativo proposto pelos credores, tá? Então, naquele prazo lá do stay period, aquele prazo longo de 180 dias, se esse plano de recuperação judicial não for votado no prazo lá que está no artigo 56, ou seja, os requisitos para apresentação desse plano de recuperação alternativo proposto pelos credores, os requisitos estão lá no artigo 56 da Lei 11.101, e é uma reforma muito importante, porque antes era convertido em falência, agora tem mais essa possibilidade aí. E, enfim, muito interessante que os empregados estejam acompanhados de sindicatos aí para se fazerem de fato ser bem representados, né, nessas mudanças. Vocês veem, por exemplo, a possibilidade do plano alternativo, lá a questão da votação, maioria simples. Se for o empregado lá, imagina, não estará bem representado. Agora, se for o sindicato da sua categoria, aí sim estará bem representado. Nós vemos que, aliás, todas essas mudanças aí para salvar a economia, como é importante, aliás, é importante em tudo, mas como é essencial, também é essencial em tudo, mas aqui mais do que nunca, a questão, a meu ver, para evitar um diálogo entre o pescoço e a forca do empregado ali nesse momento de crise, para que ele esteja assistido pelo sindicato, senhores, porque o sindicato que vai negociar de igual para igual nesse momento de crise. Inclusive, algumas mudanças dessa lei são condicionadas à existência do sindicato, ali a estar o sindicato presente. Vamos lá para mais uma dessas mudanças. Essa é muito importante também, cessão dos créditos trabalhistas a terceiros e manutenção da sua natureza. Lembrando que os créditos trabalhistas lá pelo rol do artigo 83, que é o rol de falência, ele é preferencial, está lá em primeiro lugar até 150 salários mínimos e acidente de trabalho sem limite. Quando ele era cedido a terceiros, numa sessão de terceiros, ele perdia a sua natureza preferencial, ele se tornava quirografar, ia lá para baixo da lista. E agora, visando facilitar digamos assim, a negociação, eu já ia falando mercantilização, isso é o que deve evitar-se, né? Mas muitos criticam e falam que vai acabar descambando nisso. Digamos assim, potencializou, né, para que esses créditos, digamos assim, trabalhistas sejam negociados pelo titular, já que quem, no caso, adquirir esses créditos vão adquirir créditos de natureza preferencial. O que se critica? A possibilidade de mercantilização desses créditos, a litigiosidade, sim, porque aquele empregado que não ia entrar, mas vê que, olha, eu vou entrar, eu posso vender meu crédito, então eu vou receber mais rápido, então compensa entrar. Então, tem se falado sobre isso, mas senhores, litigiosidade, lembrando que se a pessoa tem direito, ela tem o direito constitucional do acesso à justiça, não é verdade? Até para dizer que ela não tem direito. Então, e além disso, a ação judicial, se a pessoa entrar de má-fé, ela é penalizada, ela recebe multa por litigância de má-fé. Então, a meu ver, esse argumento de vai trazer uma litigiosidade, não, se isso
contribuir para que as pessoas entendam que indo atrás do seu crédito vão receber, isso não é litigiosidade, isso é acesso à justiça. O que deve evitar-se é a litigiosidade de má-fé, e, para tanto, o sistema já tem dispositivos próprios de punição para o empregado que vai lá e pleiteia direitos que sabidamente não são seus. Então, lembrando, a Lei 14.112 alterou, então há essa crítica, há agora pessoas trabalhando com isso, já havia, né, pessoas trabalhando com essa seção de créditos trabalhistas, agora na falência, digamos, ficou talvez mais atrativo isso, então é uma outra mudança que teve. Previu-se aqui a conciliação, mediação e arbitragem, tá? A arbitragem, a meu ver, é a grande novidade, porque conciliação sempre teve a possibilidade. O fato de não estar previsto não quer dizer que não tinha, porém, previu-se aqui a questão da arbitragem, e tal qual foi prevista, até porque se dá na justiça comum, vai se aplicar lá, embora tenha discussão se aplica-se ou não aos direitos trabalhistas, né, aos créditos trabalhistas de natureza individual, lá vai aplicar a arbitragem para a percepção dos créditos lá na falência. Sucessão trabalhista, aqui também mandei para os senhores essa alteração do artigo 60, que ampliou as hipóteses de sucessão trabalhista. Lembrando que antes tinha discussão, porque na asta pública, por exemplo, no caso, o adquirente do estabelecimento não sucede às dívidas trabalhistas. Isso já foi questionado, já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, e prevalece o entendimento que não adquire, de fato, não tem a sucessão ali na asta pública. E isso ficou bem claro, a reforma legislativa aclarou ainda mais, citou aqui as dívidas trabalhistas, até questão de dívidas de natureza penal, só para os senhores entenderem. E aqui pontuou que não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. Ou seja, ampliou aí as hipóteses de não haver sucessão, o que é ruim, né, para o crédito trabalhista, porque quanto maior a hipótese de não haver sucessão dos créditos trabalhistas, pior para a solvabilidade dos créditos. O que foi bom para o empregado, que eu disse para os senhores, a meu ver, a única mudança boa empregada, a possibilidade de conversão de crédito trabalhista em capital social, embora muitas vezes o efeito prático disso para o empregado ali que está com muitas dívidas, precisando comer, o efeito prático dele compor o capital social da empresa é nenhum, para ele não tem efeito prático nenhum, né? Ele precisa comer. Mas, enfim, já falei para os senhores da recuperação judicial aqui de produtor rural e, finalmente, os créditos extraconcursais. Eu vejo que meu tempo está acabando aqui, mas as duas últimas grandes mudanças, os créditos extraconcursais agora na administração da falência, antes o pagamento ali dos empregados da administração da falência eram considerados extraconcursais, ou seja, pagos antes até mesmo daquela lista do rol lá do artigo 83, não são mais considerados extraconcursais, e isso, a nosso ver, foi uma mudança maléfica. E uma outra mudança muito importante foi que agora a recuperação extrajudicial se aplica aos créditos trabalhistas, isso mesmo, senhores. Antes ela era expressamente vedada, imagina, a recuperação extrajudicial ali das dívidas não é feita ali entre particulares, então, para proteger os créditos trabalhistas não se aplicavam, porém, agora é possível desde que acompanhado do sindicato, e mais uma vez eu reforço aqui para os senhores a essencialidade dos sindicatos, ou seja, agora, o que é a ideia? Antes de recuperação judicial, ter a possibilidade de recuperação extrajudicial, não dando certo, vai para judicial, e essa recuperação extrajudicial deve ser
homologada pelo Poder Judiciário. Foram 14 vetos previdenciais nessa lei, quase todos derrubados, 12 derrubados, e apenas 2 vetos foram mantidos, sendo que o que nos importa aqui, o veto mantido aqui, que disciplinava aqui a suspensão da execução trabalhista contra responsável, subsidiária ou solidária até a homologação do plano ou convolução da recuperação judicial em falência. Graças a Deus, esse dispositivo foi vetado e o veto mantido. Bem, o meu tempo acabou, infelizmente, falei aqui rapidamente sobre as mudanças para os senhores, fico à disposição para dúvidas, mandarei o artigo para os senhores e agradeço muitíssimo aí o espaço concedido.